single day I'm gonna make something great. Tiranossauros é um gênero de dinossauros terópodes celurossauros que viveram durante o final do período Cretáceo, há aproximadamente 66 milhões de anos, em toda a região que hoje é a América do Norte. O único representante do gênero é Tyrannosaurus rex, que ganhou o epíteto específico de rex, por ser o maior dinossauro carnívoro conhecido quando foi descoberto. Assim como outros representantes da família Tyrannosauridae, o T-rex foi um carnívoro bípede com um crânio cilíndrico e uma grossa e musculosa cauda. Suas pernas eram longas e musculosas, mas seus braços eram extremamente curtos e finos, além desses animais também possuírem 3 dedos ao fim de cada perna e 2 dedos nos braços. Na idade adulta um T-rex poderia atingir cerca de 4 metros de altura e 12 metros de comprimento. Seu crânio podia passar de 1,4 metro, e sua massa podia passar de 8 toneladas. As fêmeas eram maiores que os machos. Um recente estudo comprova que tinha a mordedura mais poderosa do planeta. Sua mordida exercia uma pressão de 6 toneladas. Tinha 60 dentes com mais de 20 centímetros cada um. Estima-se também que suas musculosas pernas permitiam que o animal atingisse uma velocidade superior a 40 km por hora em uma corrida livre. Hoje, há mais de 30 esqueletos de tiranossauros totalmente remontados, e é exatamente essa abundância de material fóssil disponível que permitiu que esses animais fossem profundamente estudados para se descobrir os principais aspectos de sua biomecânica, apesar de que sua fisiologia e seus hábitos diários ainda são frutos de debate até hoje. O achado de um crânio de tiranossauro danificado comprova que deveriam ocorrer violentas batalhas por alimento e pelo direito de se acasalar entre os indivíduos dessa mesma espécie. Apesar de não ter sido o maior carnívoro bípede, pois era superado em comprimento pelo espinossauro, mas a massa deste provavelmente era inferior à do tiranossauro, que foi o primeiro a ter um fóssil totalmente remontado, uma das razões que o levou a se tornar o mais famoso dos dinossauros. E sua reputação de grande predador o levou a ser representado como o principal vilão em todas as mídias em que aparece, tornando-se o símbolo de sua raça e uma referência no campo da caça pela alimentação. Os tiranossauros eram dinossauros terópodes e, quando adultos, alcançavam 4 metros de altura e talvez um comprimento máximo de 13 metros, com a massa estimada em até 10 toneladas. Esses animais possuíam um crânio resistente, com um comprimento máximo de 1,5 metro, formado por vários filamentos de ossos interligados que eram conectados à coluna vertebral por um osso grosso e longo, característica incomum entre os terópodes, que geralmente possuíam ossos mais leves. O pescoço também era grosso e musculoso, e não tão longo quanto em alguns outros terópodes. O mais completo esqueleto de Tyrannosaurus, o FMNHPR 2081, apelidado de Sui, mede 12,35 metros de comprimento em linha reta, equivalente ao tamanho de um ônibus, e 3,66 metros de altura dos quadris, altura média de um sobrado, medidas que se tornaram parâmetro de comparação para outros espécimes. Sua massa provavelmente era de aproximadamente 8,4 toneladas, metade da massa de um ônibus vazio. Seu crânio mede 1,41 metro, aproximadamente tamanho de uma mesa de cozinha. O pescoço de um T-rex tinha o formato de uma letra S, que era curto e muito musculoso para suportar sua pesada cabeça. As pernas do animal eram longas e musculosas e terminavam em uma pata com 3 dedos de garras grossas e pontiagudas, mas os braços eram extremamente curtos e finos, terminando em patas com 2 dedos, de garras também pontiagudas, mas muito pequenas. A cauda era longa, grossa e também musculosa, formada por mais de 40 vértebras para balancear o peso do tronco, e mesmo com todo o seu tamanho, muitos dos ossos do animal eram ocos, tornando-o assim mais leve e lhe permitindo uma rápida mobilidade. No geral, o crânio desses animais possuía várias aberturas, diminuindo o peso e facilitando a respiração circular, além de ser amplo na parte traseira e de possuir um focinho curto, porém com narinas grandes, o que lhe dava uma ótima visão binocular. Os paleontologistas costumavam pensar que as 2 ou mais aberturas na parte superior e lateral da cabeça ajudavam a ancorar os músculos da mandíbula dos dinossauros. Pesquisas sugerem que as aberturas dos dinossauros podem ter desempenhado um papel no controle de temperatura. Eles liberaram excesso de calor com a ajuda dessas grandes cavidades em seus crânios. A extremidade da maxila superior tinha a forma da letra U, diferente dos demais terópodes,
que possuíam a maxila superior em forma de um V, mas essa particularidade permitia que o T-Rex tivesse uma mordida de impacto bem maior. A arcada dentária dos tiranossauros era heterodonte, ou seja, possuía dentes de vários formatos e tamanhos diferentes, sendo que os maiores dentes de um T-Rex podiam medir cerca de 30 centímetros, aqui seria quase o tamanho de uma banana, e eram constantemente substituídos durante seu período de vida. Os dentes superiores, presos ao maxilar, eram circulares, em forma da letra D, reforçados diretamente pelo osso do crânio, sendo extremamente pontiagudos e curvados para trás. Os dentes inferiores tinham esse mesmo aspecto e formato, mas eram mais distanciados entre si, permitindo que os dentes inferiores e superiores se encaixassem, ocasionando uma mordida mais forte, única entre os dinossauros carnívoros. Estudos e descobertas entre 1940 e 1990. Entre 1920 e 1940, dezenas de esqueletos de tiranossauros foram descobertos e remontados, e em 1942, no estado americano de Montana, foram descobertos restos de um animal chamado de Deinotyrannus, envolvido em longo debate sobre sua espécie, pois enquanto alguns pesquisadores afirmam que ele se trata de uma nova espécie de tiranossauro, a maior parte da comunidade científica afirma que os poucos fósseis desses seres se tratavam apenas de um T-Rex de pouca idade, assim, não seria outra nova espécie. Após essa fase fértil de descobertas, fósseis de tiranossauros tornaram-se raros, mas após o surgimento de técnicas de escavações mais eficientes, vários outros esqueletos foram encontrados e remontados. O primeiro T-Rex reconstruído após 1980 foi apelidado de Stan em homenagem ao paleontólogo Stan Sacrison e foi encontrado perto da cidade americana de Buffalo, no estado de Dakota do Sul, após mais de 30.000 horas de escavação em 1987. Stan, cujo código científico é BHI 3033, está atualmente em exibição no Museu Black Hills de História Natural, onde foi colocado após uma grande turnê mundial, sendo que apenas cerca de 65% do corpo foi achado. Em 12 de agosto de 1990, Sue Hendrickson descobriu um novo fóssil na cidade de Fayette, também na Dakota do Sul, e este foi apelidado de Sue código FMNHPR 2081, em homenagem à sua descobridora, sendo hoje o maior fóssil de T-Rex encontrado e remontado, com mais de 90% do corpo recuperado. Sue acabou sendo alvo de uma batalha judicial sobre quem era o dono dos restos, e os tribunais decidiram em favor de Maurice Williams, dono da formação de Eagle Creek, território onde os ossos foram encontrados, e Williams, posteriormente, vendeu o fóssil por $7.600.000 para o Museu Field de História Natural, onde ele está em exibição atualmente. Os estudos feitos nos ossos indicaram que Sue atingiu seu maior tamanho aos 19 anos de idade e morreu 9 anos depois. A primeira teoria foi a de que Sue teria morrido vítima de uma mordida na parte superior da cabeça, provavelmente ocorrida durante uma batalha com outro T-Rex, mas essa hipótese nunca pôde ser confirmada. Mais tarde surgiu a hipótese de que Sue morreu vítima de uma infecção parasitária contraída após a ingestão de carne podre. Assim sua garganta inflamou e o animal não pôde mais se alimentar. Essa hipótese é sustentada pelos traços de vermes fossilizados encontrados nos ossos do pescoço, os mesmos traços encontrados em animais que morrem vítimas da mesma infecção hoje em dia. Além de Sue, outros 2 pequenos fósseis de T-Rex foram encontrados no mesmo local, mas o estado dos ossos era péssimo e eles não puderam ser remontados. Descobertas nos anos 2000. No verão de 2000, o pesquisador Jack Corner encontrou 5 fósseis de tiranossauros na reserva Fort Peck, no estado americano de Montana, e acreditou-se que o maior deles, apelidado de C-Rex, poderia ser maior do que o fóssil Sue, mas descobriu-se que o C-Rex era, na verdade, 10% menor que Sue. Em 2001, 50% dos ossos do fóssil de um T-Rex foram encontrados em Montana por um grupo de pesquisadores do Museu Burpee de História Natural da cidade americana de Rockford, e a princípio acreditou-se que poderia ser um possível Deinotyrannus, mas descobriu-se posteriormente que esse exemplar também era apenas outro jovem T-Rex. Esse espécime, apelidado de Jane, está atualmente em exibição no Museu Burpee de Rockford. Em março de 2005, através da revista Science, a pesquisadora Marie Bichette e seus assistentes, da Universidade Estadual da Carolina do Norte,
Anunciaram que haviam recuperado uma espécie de tecido mole extraído do tutano da pata de um fóssil de T-Rex que havia vivido há cerca de 67 milhões de anos, e o espécime recebeu o código MOR 1125. Além do tecido, também conseguiu-se extrair material pertencentes aos vasos sanguíneos. Os pesquisadores foram cuidadosos afirmando que não conheciam o processo de fossilização pela qual o material fora conservado, e também divulgaram que não havia modo de ter certeza de que ele pertencia de fato àquele T-Rex, já que o material era semelhante ao DNA de avestruzes atuais. A falta de células em boas condições tornaram impossível o preciso reconhecimento da espécie a qual pertencia aquele material, mas hoje é consenso entre a comunidade científica que a amostra não poderia pertencer ao T-Rex devido à diferença nas marcas de decomposição do material e dos ossos, indicando que as suas idades seriam totalmente diferentes, e mesmo que a amostra pertencesse de fato a um T-Rex ela não teria nenhuma utilidade devido a seu péssimo estado de conservação. Eu sou Nicolas Linsbrook e esse é o canal. Acabou o vídeo. Até o próximo vídeo. Every single day